Chegou a hora da gente falar de uma companhia aérea que está no coração de todo brasileiro e, claro, de todo português. Transportes Aéreos Portugueses. TAP, Transportes Aéreos Portugueses, ou mais recentemente, Air Portugal. A companhia completou 75 anos e são 3/4 de século de serviços inestimáveis para a comunidade lusófona no mundo inteiro. Não só Portugal, como os países de alguma maneira cultural, economicamente relacionados a Portugal devem muito à TAP. E essa é a história que a gente vai ver agora. A TAP é sinônimo de aviação em Portugal, disso ninguém duvida. Mas ela não foi a primeira empresa aérea de Portugal. Essa honra coube à SAP, Serviços Aéreos Portugueses, que foi fundada em 19 de maio de 1927. Era uma empresa de capital português e alemão, que teve um único avião, o Junkers F-13, que foi também o primeiro avião de transporte registrado em Portugal. Fez seu primeiro voo em 10 de junho de 29, mas teve vida curta, fechando em 1930, depois que o governo português e espanhol não se entenderam a respeito da operação das linhas da SAP entre Lisboa, Madrid e Sevilha. Em 23 de junho de 1934 surgiu a Aeroportuguesa, que na verdade era uma subsidiária da Air France. Essa empresa nasceu com vários aviões franceses emprestados da empresa-mãe, que tinha 75% do capital, e com 2 aviões americanos, um Lockheed Lodestar e um C-47. Essa empresa voou bastante, ela voou de 1934 até 1953, quando ela finalmente foi absorvida pela TAP. Nessa mesma época, nos anos 40, surgiu também a Companhia de Transportes Aéreos, CTA, que fez seu voo inaugural em 2 de dezembro de 45 entre Lisboa e o Porto e operava com alguns aviões de menor porte, entre eles 3 de Havilland Rapids e 2 DC-3, matrículas Tango Delta Xadrez e Tango Delta Zulu. Mas essa empresa suspendeu operações em 1947. A TAP, propriamente dita, foi constituída em 14 de março de 1945 por iniciativa de Humberto Delgado, que hoje empresta seu nome ao aeroporto de Lisboa. De maio a outubro de 45, um grupo de funcionários da TAP foi para a Inglaterra fazer treinamentos e capacitação para a operação dos Douglas DC-3. Os 11 primeiros pilotos ficariam conhecidos como 11 de Inglaterra. Eles treinaram na Boeing junto com comissários e mecânicos e voltaram da Inglaterra capazes de operar os Douglas DC-3 ou Dakotas, como eram conhecidos na TAP. E com esses aviões a TAP realmente ganhou asas e começou a voar. O primeiro voo foi em 19 de setembro de 45, ligando Lisboa a Madrid, comandado pelo piloto-chefe da companhia, o piloto Benjamin de Almeida. Foi uma viagem de 2 horas e 20 de voo e foi operada pelo DC-3 Tango Delta Fox. A companhia logo estabeleceu um ritmo interessante de voos. Ela era dotada de 6 Douglas DC-3 ou C-47 e ela começou a operar entre Lisboa, Porto e sobretudo essa linha para Madrid e devagarzinho foi aumentando o número de voos. Em 31 de dezembro de 1946, a TAP fez algo que parece inacreditável. Ela resolveu constituir uma linha que unia Lisboa a Luanda com 12 escalas intermediárias, a famosa linha imperial. Só para você ter uma ideia, cada voo desses levava 7 dias para ir e outros 7 para retornar. Eram realmente aventuras pelo coração da África, unindo os pontos que haviam sido parte do Império Português e ainda uniam as antigas colônias portuguesas em África. Em 1947, a frota era de 5 aviões DC-3, quando chegaram 4 C-54 Douglas Skymaster,
que eram aviões bem maiores, quadrimotores, com 44 poltronas e velocidade maior que a do DC-3. Eles voavam a 370 km por hora e a partir desse ano eles passaram a substituir os DC-3, sobretudo na linha imperial, reduzindo o número de escalas e o tempo necessário para se fazer esses voos, que passaram a ter aproximadamente 22 horas com, como eu disse, um número muito menor de escalas. Em 1948, a TAP celebrou algumas coisas importantes e outras nem tanto. O ano começa mal quando, em 27 de janeiro, um DC-3, um C-47 matrícula Tango Delta Bravo, num voo de treinamento, cai nas cercanias de Lisboa, matando seus 3 ocupantes, e entre eles, infelizmente, o comandante Benjamin, que era o piloto-chefe da companhia. Esse seria o primeiro acidente fatal da empresa, que vitimou os 3 ocupantes do avião, mas nenhum passageiro a bordo, porque era um voo de treinamento. Em 8 de junho, outro C-47 foi perdido, justamente o Tango Delta Fox, aquele que havia feito o voo inaugural da companhia, também num voo de treino, mas felizmente sem fatalidades. E por incrível que pareça, em 3 de setembro desse mesmo fatídico ano, outro avião se acidentou em outro voo de treinamento, dessa vez um C-54, um Skymaster Tango Sierra Bravo, e que apesar de não ter provocado nenhuma fatalidade, o avião foi perdido nessa ocasião. Em 1949, voos para São Tomé e Roma foram inaugurados e a frota da TAP era constituída então de 3 C-54 e meia dúzia de C-47. A companhia continuou crescendo, dependendo desses 2 tipos de avião, até que, efetivamente, em 1955, a empresa deu um grande salto qualitativo em equipamento ao receber 3 Lockheed 1049 Super Constellation da série G. E esses aviões eram realmente os aviões mais modernos do mundo na época, aviões adequados para as rotas de longo curso, que a TAP já tinha para a África, e rapidamente eles substituíram os Skymaster nos voos da linha imperial, reduzindo as viagens entre Lisboa e Luanda de 22 para 15 horas, um tremendo ganho. Os Constellation, além de serem aviões lindos, foram os aviões que trouxeram maturidade operacional para a TAP. Eles permitiram à companhia fazer uma série de voos por todo o continente, ligar e aumentar as ligações com as ilhas, com os territórios portugueses da além-mar, aumentar as frequências para as principais cidades e capitais europeias. Enfim, foi um avião importante que chegou inclusive a operar por um curto período de tempo para Goa, para a colônia portuguesa na Índia, muito embora essas rotas, essas linhas tenham operado por pouquíssimo tempo. Em 1961, mais 3 Constellation foram incorporados, Tango Lima Delta Echo e Fox, a frota cresceu e com isso a companhia ficou à vontade para aumentar serviços. Por exemplo, em 1960 foram inaugurados os voos da amizade entre Portugal e Brasil, operados em conjunto com a Panair do Brasil até 1965 e por um curto período entre 65 e 67, após o fechamento da Panair, com aviões da Varig. Esses voos da amizade foram os primeiros voos de baixo custo operados no Atlântico Sul, somente para passageiros de origem brasileira, portuguesa ou cidadãos desses 2 países. Foi realmente uma iniciativa única e histórica e eram operados em conjunto, com aviões da Panair, da Varig e, pelo lado português, com aviões da TAP. Em 1962, um grande momento para a história da TAP. Em 16 de julho chega a Lisboa o primeiro Sud Aviation 210 Caravelle, que foi chamado especialmente na TAP de Caravela. A Caravela, como eles gostavam de dizer, começou a voar em 1º de agosto na linha, como não poderia deixar de ser, Lisboa-Paris, que foi o voo inaugural da TAP a jato. E em pouquíssimo tempo, os 3 Caravelas que perfaziam a frota da TAP passaram a ser vistos em um grande número de cidades europeias. Paris, Madrid, Londres, Zurique, Genebra, Frankfurt, Munique, Bruxelas, Amsterdã e Copenhague foram alguns dos serviços iniciados a jato pelas 3 Caravelas.
Também nesse ano, Santa Maria e os Açores passaram a ser ligados com Lisboa em serviços da TAP. Aliás, com a inauguração da pista do aeroporto de Funchal, na Madeira, em 64, a Madeira e Lisboa passaram a ser unidas diretamente, sem escalas, por voos dos transportes aéreos portugueses. Em 65, maior expansão de rotas, Bissau, Joanesburgo e a linha Porto-Londres foram inauguradas. Também nesse ano, aconteceu um grande ganho. Em 1965, chegou o primeiro Boeing 707 da companhia, que na época era a maior aeronave disponível e mais moderna. Com o Boeing 707, a TAP iniciaria uma longa e profícua relação com a Boeing. O Tango Bravo Alpha foi o primeiro avião e no dia 18 de dezembro de 65 iniciou suas operações para a África, novamente substituindo os Constellation nas famosas linhas imperiais, as linhas que serviam as antigas colônias da África. Em 1966, o Boeing 707 foi utilizado em 1º de abril para inaugurar voos para Nova York, primeiro destino regular na América do Norte, e substituiu o Constellation nas linhas para o Brasil, outro tremendo ganho de qualidade e de tempo, mostrando todo o dinamismo que a TAP tinha nos anos 60, que seria uma das épocas de maior crescimento da companhia. Em 67, finalmente, os cones foram aposentados e aí sim a TAP podia dizer com razão que era uma companhia que somente operava jatos. Isso também aconteceu porque no dia 13 de março de 67 chegou o primeiro Boeing 727 da empresa, o Charlie Sierra Tango Bravo Kilo, que foi entregue de Seattle e passou a ser um dos mais importantes componentes da frota da empresa portuguesa e que seria fundamental no crescimento e melhoria dos seus serviços na Europa e no norte da África. Em 1968, a TAP chegou a São Paulo, no Brasil, seu segundo destino no Brasil, operando no aeroporto de Viracopos com o Boeing 707. A gente acabou de ver a primeira parte dessa incrível história da TAP. Eu espero que você tenha gostado e já se prepare para a parte 2 e final, onde a gente vai mostrar os acontecimentos mais recentes dessa grande companhia aérea. Então não esqueça, deixe seu like e recomende o canal para os amigos e a gente se vê em breve aqui. Um grande abraço. Clear of the Hong Kong Airplane journey, 48 foot, not a push.